Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar? Já estamos no nosso horário. Então vamos fazer o nosso evangelho. Te mandar uma foto à noite, mas aqui acabou. Não. Já sou assim. Eu vou te mandar uma foto à noite. Eu abri no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, na parte do Pai Nosso, que fala exatamente assim: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. E aí tem uma explicação de Allan Kardec para esse trecho. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando nós no coração e desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. O capítulo 28 do Evangelho fala de pedi e obtereis, é o título, e ele vai falar das preces e tem um estudo e apresentação de algumas preces para cada uma das situações, e começa exatamente com o Pai Nosso. E foi o trechinho que nós lemos hoje numa extensão que Allan Kardec faz sobre a questão do perdão e do papel do perdão em nossas vidas. Que possamos iniciar as nossas reflexões da tarde de hoje pensando no perdão que precisamos ter para conosco mesmos e para com o próximo. E vamos dizer assim: Jesus amado, nosso bondoso Mestre, Deus Pai, Joana, nossa veneranda amiga, protetora, instrutora e inspiradora, nós agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Que a clareza, Senhor, de sua mensagem possa estar em nossos corações. Que possamos entender com mais clareza o ser que somos. Que possamos trazer à luz todas as nossas potências, para que possamos nos auto-iluminar, para trazer plenitude à nossa existência. Porque se essa luz preencher o nosso coração, ela conseguirá fazer brilhar a luz de todos aqueles com quem convivemos. Graças a Deus.
Boa tarde, gente. Tá bom. Tá bom. Então, a gente... Eu vou apagar aqui, né? Acho que fica melhor. A gente vai fazer o seguinte. A gente tinha uma aula que era vícios e compulsões. Aí a gente separou em duas. Vamos fazer compulsões e depois vamos fazer vícios. Eu achei a vícios um pouco pesada para hoje, mas vocês vieram de uma aula que já tratava de transtornos, né? E isso tudo, junto com vícios, eu acho que a gente pode ir para compulsão. Apesar de todo mundo ter, e todo mundo vai sair daqui com a cabeça quente, porque a gente tem muita compulsão, mas eu acho mais levinha para a gente trabalhar hoje. Né? A Jane também concordou, né? Uhum. E aí a gente dividiu assim, porque a gente sabia que numa aula só não ia dar para tratar de vícios e compulsões numa aula só. Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida da aula passada? Querem que a gente volte com alguma questão da aula passada? Olha, se vocês disserem que não lembram nem do que jantaram ontem... Então, vou passar batido. Vamos passar batido. Bibliografia de hoje, pessoal. Medicina da alma, constelação familiar e entrega-te a Deus. Nossa bibliografia de hoje. Posso passar? Medicina da Alma, capítulo 10 e 14, Constelação, capítulo 24, e Entrega-te a Deus, capítulo 9. Vamos lá, pessoal. Vícios morais, mentais e físicos. E vamos falar um pouquinho das compulsões. Lentamente, a perda do sentido existencial pelo tudo já realizado e concluído vai instalando-se em muitos comportamentos que derrapam na indiferença pela vida, na depressão, na revolta surda contra aqueles que se apresentam felizes e fazem crer que são triunfadores. As gloriosas conquistas da inteligência, respeitáveis e valiosas, ainda carecem das aquisições morais, a fim de tornar o ser humano realmente ditoso e pleno, o que certamente ocorrerá, embora ainda não haja sucedido. Então, vamos pensar um pouco, nós, em que momento e o que a gente tem feito que a gente não tem valorizado a nossa existência, que a gente não tem dado importância. Às vezes a gente aciona aqueles mecanismos de autossabotagem, tranquilo que isso é às vezes, né? Mas às vezes o que eu acho que é mais prejudicial é quando a gente não dá importância à nossa vida. Ser espírita é também cuidar do corpo, por isso que a gente está falando nesse bloco de cuidar do corpo. Não é porque eu dou muita importância ao espírito que eu não cuido do meu corpo material, não é isso? A gente tem que cuidar do corpo material, do corpo espiritual, do corpo mental, não é isso que a gente está fazendo? Um link entre tudo que a gente tem para que a gente possa se manifestar. Mas nesta vida, será que a gente consegue perceber quando a gente não dá importância para a nossa vida? Para aquilo que a gente é? Vou dar um exemplo melhor. Quando a gente começa a olhar a vida dos outros, sabe a grama do vizinho que é mais verde? Que a gente começa a ficar triste com a nossa, que está meia caidinha, né? Meia escura, meia seca. Vocês conseguem olhar isso? Nesse momento não dá uma certa tristeza pela vida que a gente tem? Essa tristeza não está ligada a uma falta de importância que a gente está dando para a nossa própria vida? Vamos refletir em cima disso? Porque se eu estou olhando a felicidade do outro, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que a minha vida pode me proporcionar. E isso traz um vazio.
porque eu não faço o movimento de trazer riqueza para a minha vida. Porque eu acho que eu não vou conseguir ser feliz que nem o outro. O outro tem as coisas que eu preciso e eu não tenho. Quando eu olho nas redes sociais, eu vejo o outro viajando, o outro rindo, o outro com os amigos, o outro fazendo coisas tão legais. E eu? Estou fazendo o quê? É assim mesmo? Aquele sorriso de lá é verdadeiro? Nem sempre. Então ele faz algumas coisas que eu também gostaria de fazer e não estou fazendo. É isso? E por que eu não estou fazendo? Falta de vontade. Tem mais algum motivo? Falta de oportunidade? A oportunidade chega ou a gente faz ela acontecer? A gente fica esperando cair uma oportunidade do céu ou a gente vai atrás buscando essa oportunidade? Vocês querem ver uma coisa aqui? A oportunidade de todos trabalharem na casa é igual para todo mundo. Quantos aproveitam? Alguns. Alguns falam, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu não sei como fazer, não é para mim, não tenho interesse, ainda preciso fazer coisas na minha vida para depois deixar isso para depois. Não é isso, mas a oportunidade não está ali. Vocês acham que na vida é diferente? Que a oportunidade surge só para alguns? Talvez a oportunidade que eu quero, exatamente da forma que eu quero, não esteja aos meus olhos. Mas existem outras oportunidades. E se ela não for da maneira que eu quero, eu também não quero. Não tem olhos de ver. É porque quando não é da maneira que eu quero, eu entendo que não é para mim. Não serve. Então, muitas vezes a gente vê algumas coisas até acontecerem na vida de terceiros e de outras pessoas, assim, e a gente tem a sensação assim, poxa, a vida de fulano é tão fácil. Parece que tudo acontece de uma maneira tão, né? Assim, parece que não faz esforço nenhum para aquilo. Mas a gente não sabe exatamente como é a vida do outro. E que tipo de buscas ele fez para trás. Quando a gente olha, sempre aquela história, eu vejo só uma face da moeda. E aí eu digo que na minha vida eu não tive as oportunidades que eu queria ter. Essa é a palavra. As oportunidades que eu queria. E não aquela que muito provavelmente estavam ali à minha disposição, mas aquelas eu não queria, não eram para mim. E aí a gente vai fazendo escolhas que fazem ou trazem para nós questões que vão se aprofundando dentro do nosso ser e que depois a gente busca compensar de alguma maneira. Equivocada. Quando eu não tenho a oportunidade, entre aspas, quando eu não tenho a vida que o outro tem, quando a minha grama não é verde, o que eu posso colocar no lugar? Para sarar esse buraco que tem aqui dentro. Esse vazio que eu estou sentindo. Tem alguma coisa que está faltando na minha vida. O que eu vou colocar ali no lugar? Só um minutinho. Por favor. Eu estou dizendo que às vezes a grama do vizinho não é exatamente tão verde quanto você pensa que é, tá? Eu fui visitar meu filho em Portugal, no momento da minha vida que eu estava com dores horrorosas e que o médico indicou morfina e eu não quis. Eu falei, só tramal na veia, tá bom, eu aguento. E ele falou, é melhor você não ir, porque você vai pegar avião. Eu falei, eu vou.
E chegando lá, eu achei que não era justo eu estragar a felicidade do meu filho recebendo minha visita. Então, nas fotos em Portugal, naquelas paisagens lindas, eu estou assim, ó. Olha bem. Entendeu? Assim, ó. Entendeu? Ela está com o sorriso de orelha a orelha. Levanta o queixo, porque ajuda, tá? Ajuda Sorriso na foto e sorria. Então, algumas amigas mais de perto sabiam que eu estava com dores. E outras não. Então, muitas colocavam no Facebook assim para mim: ai, eu queria estar no seu lugar. E eu pensava: não queria não. Queria não. E dava um sorriso assim: não queria não. Entendeu? Então, a minha grama estava aparentemente muito verde, mas não estava não. Mas é isso mesmo, gente. Sim. Ok. Vamos lá. Assim, a coisa que a pessoa você quer fazer um exercício de felicidade, ao contrário, né? Ao contrário, não. Você está se sentindo por baixo, você está sentindo que não teve oportunidade. Tem sempre alguém, por exemplo, porteiro do teu prédio que vai dizer assim: aí, doutor, hein? Vida boa, hein? É mesmo. Para o padrão de vida dele, a minha vida é boa. A história vocês veem as pingas que nós bebemos, mas não vê os tombos que nós levamos. É verdade. Você estava bem. Você estava em Portugal com o teu filho. Olha que coisa legal. As pessoas têm mania assim: eu estava com dor. Mas com dor, você foi para Portugal e ainda foi ver seu filho. Acho que o momento é bom. Bom, vamos lá. Vamos passar. Ingestão de grande quantidade, características da compulsão alimentar. Não quero falar desse assunto. Tá vendo como ela é? É assim. Ingestão de grande quantidade de alimentos num período curto de tempo. Ataques de compulsão alimentar não são motivados apenas por uma fome orgânica. São gatilhos de fundo psicoemocional normalmente ligados ao afeto e ao humor. Sensação de descontrole e impotência. Existem estudos que relacionam esta doença às funções da região pré-frontal do cérebro e se acredita que o transtorno é consequência de um desequilíbrio neuroquímico. Comer mais rápido do que o normal, na maioria das vezes, deixando tempo para apreciar o sabor dos alimentos. Não deixando tempo. Fast food, engole tudo. Ou comida quilo. Tudo que eu puder botar dentro do prato, eu coloco, né? Um pouquinho de cada. Quando eu vejo, eu tenho um prato enorme que eu não dou conta de comer, mas eu também tenho que chegar até o final, né? Porque na mente tem um condicionamento de que, quando a gente era pequeno, ai da gente se a gente não desse até a última garfada, né? Então a gente já não tem mais fome, já está saciado, mas a gente ainda tem que fazer um esforço para chegar até o final do prato. Não é isso? Mas fora esse... Bom, mas fora isso, voltando ao slide anterior, o que é que a gente está colocando no lugar deste vazio? Qual tipo de compulsão? A gente vai falar muito da alimentar porque é uma que 90% das pessoas apresentam. Mas pode ser também qualquer tipo de compulsão, tá? Compulsão por arrumação, compulsão por compras, compulsão por sexo, por jogo, né? Existem vários tipos de compulsão. Então, o slide anterior tinha uma coisa escrita ali, deixa eu só lembrar. Não há diferença entre os vícios para a mente. Vícios morais, mentais ou físicos. É vício. Por isso que depois a gente vai fazer a aula que vem com os vícios, né? Com as drogadições e alcoolismo. Mas aqui, vamos pegar as que a gente está mais...
Acho que a gente até considera mais leves, vamos dizer assim. É, que a gente considera. Bem entre aspas, a gente considera. Eu quero ver se no final da aula vocês vão continuar considerando. Oi? Pois é, mas a gente equivocadamente até pensa, né? Então, lá. Então, gente, olha só. São gatilhos de fundo psicoemocional, normalmente ligados ao afeto e ao humor. Se eu estou feliz, me sentindo amada, o ideal é a gente se amar, mas vamos lá, vamos passo a passo. Se eu estou feliz e me sentindo amada, a grama do vizinho está mais verde ou a minha está verdejante? Eu nem olho a do vizinho, eu estou super feliz, não é? Então agora vamos lá para onde eu comecei. Se eu estou me sentindo amada ou se eu estou me amando? Eu preciso me sentir amada por quem? Não é por mim mesma? Se eu preciso me sentir amada por mim mesma, por que é que eu faço o movimento ao contrário, de desamor por mim, quando eu vou em busca dessas compulsões? Se eu sei que cada uma delas vai trazer um prejuízo para a minha vida. Obrigada. Momentaneamente, ela me traz a sensação de prazer. Um mecanismo de compensação. Eu acho que através daquilo é que eu vou conseguir sanar o que eu estou sentindo. Mas depois vem o vazio. E não é exatamente isso que eu não devo fazer? E depois a culpa. Elas vão dar a aula inteira, não precisa mais dar aula, não. Sensação de descontrole e impotência. Que descontrole é esse? Descontrole emocional. Mas por que eu não controlo as minhas ações, os meus pensamentos, o que eu falo? Por que eu não controlo isso? A gente não controla nem a respiração. A gente pode controlar a respiração, não pode? A gente não consegue controlar a respiração. A gente não consegue educar a respiração, a mente, a vontade. Então a gente é o quê? Totalmente governado, é isso? A gente ainda está em tempo de ser assim? Gente, eu estou adorando essa aula, ela é para mim. Vamos lá. Eu pensei que fosse para mim. Pois é. Mas não é isso, gente. A gente não é totalmente desgovernado, porque a gente... Vamos agora pensar assim, alguns de nós aqui somos altamente controladores, não somos? Necessidade de controle sobre o outro. E a gente não tem controle sobre a gente. Como é isso? Aí é o maior desequilíbrio. Eu acho que tá aí, quando você quer controlar o outro, você não se controla. Por que então? Peraí, para poder... A maior fonte de desequilíbrio é essa, quando você quer... Essa aula é para mim, tá? Quando você quer controlar o outro e você não tem, você mesmo não consegue se controlar. Exato. Então, entenderam agora o que é o espelho? Por que o outro funciona como nosso espelho? E como a gente quer mudar o outro? E como a gente se irrita com as coisas do outro? Mas é a gente que está ali. Então tem que voltar os olhos para a gente, tem que tirar o olho do outro, deixar as relações mais leves, sem culpa e começar de novo. E a gente vai criando umas situações que é aquela questão ali do comer mais rápido que o normal. A gente nem sabe o que está comendo. Peraí, eu digo que eu não gosto de chuchu, mas o chuchu vem para o meu prato misturado, eu nem vi que comi chuchu. De tão rápido, não é só o meu caso não, que eu gosto de chuchu, tá? Mas assim, é tão rápido e tão sem presença, que o povo agora resolveu criar outro movimento, oposto ao fast food, que é o slow food.
O slow food é para você, naquele momento que você está comendo, você está se dando conta do que você está comendo. A gente mastiga rápido demais, e no que mastiga rápido demais já não respirou direito. Claro que não, a gente já não respira normalmente, não precisa nem estar mastigando, já não respira como precisa respirar. Mulher ocidental, então, a respiração não passa daqui, porque tem que ficar batida. Não pode estufar a barriga, então não respira. Então, assim, a respiração... E aí, quando a ansiedade que a gente vive, nossa respiração não passa daqui. E a gente não aprofunda a respiração. Então, a gente fica num movimento contínuo de ansiedade, porque a gente desaprendeu a respirar. É um processo que a gente sabe no início da vida e lá na gestação também. E depois a gente vive e vai desaprendendo e para de respirar. E aí comer a gente quer por vários motivos. A gente não está aqui buscando os motivos pelos quais a gente come rápido. A vida acelerada, os vários compromissos que a gente vai criando para a nossa vida. O fato é que a gente come e não sabe o que está comendo. Não sabe nem o gosto. Nem o gosto do que está comendo, porque eu não sei o que tem ali no meu prato, eu não consigo saborear. E não dá tempo de saciar a fome, aí tu acabou. E aí a gente precisa prestar atenção, porque aí, ó, a gente não aprecia, a gente não vê, e o que é pior, não está saciado. Não consegue saciar. E hoje, muitas vezes, a gente já ouviu, existem muitas explicações, que quanto mais devagar você come, o seu cérebro tem tempo de trabalhar a saciedade. É tudo, está falando do cérebro, da região do cérebro. Então, a gente não tem tempo. Não dá tempo de metabolizar e o cérebro... Eu não sou... Os doutores, me desculpem se eu não estiver falando de acordo exatamente com o que diz a ciência, mas a gente sabe que nós precisamos de um tempo para o cérebro fazer o seu papel. Se é rápido demais, ele não tem esse tempo. Ele leva 15 minutos. Se eu como em 5... Quando terminar os 5, eu estou com mais fome ainda. Então, eu vou comer mais. Eu vou botar de novo no prato. Quando terminar mais os outros 5 minutos, eu saciei minha fome? Não. O cérebro ainda não está entendendo. Ele não entendeu isso ainda. Agora, se eu faço o ritual de me sentar a uma mesa, né? Fazer uma oração antes de me alimentar com calma, provar a comida, mastigar, sabe? Lembra aquela historinha? Mastiga não sei quantas vezes, né? Antes de engolir, né? Pois é. Aí vai dando esse tempo. E aí o corpo vai começando a dizer, olha, chega, não precisa mais. Não é isso? E isso, a gente não precisa nem botar só salada no prato. A gente pode comer algumas coisas mais gostosas, mas de forma equilibrada. A forma que a gente come também precisa estar equilibrada. Não é só o que a gente está comendo, né? E tem a questão também de identificar que fome de que realmente a gente está. Porque às vezes a gente está comendo alimento, come uma torta, um doce, um chocolate, porque eu mereço, eu tenho que me compensar de alguma frustração ou de alguma coisa. Então, acho que a gente tem que se conhecer a ponto de saber que tipo de fome é. E sabe que tem vários tipos de fome, né? Vocês querem ver uma coisa? Algum de vocês, quando está estudando, sente fome de beliscar alguma coisa? Quem sente fome de beliscar alguma coisa? De estar com alguma coisinha, uma balinha, um amendoinzinho, alguma coisa. Ela disse que já comeu 2 jujubas enquanto a gente está falando.
Em psicologia, a gente diz que a necessidade de reter o conhecimento sobre aquilo que a gente está querendo na hora de estudar, e a gente, às vezes, tem a ansiedade de não conseguir reter tudo, e a gente gostaria de estar retendo tudo, a gente come para dar a sensação de que a gente está retendo. São algumas pessoas que têm esse mecanismo, outras têm outro. Mas é muito comum esse mecanismo. E o mais engraçado é que quando você come, você retém. Porque a mente entende. Vamos andar? Esse que é o problema. Vamos lá. Você retém com mais facilidade, porque a mente... É você que diz para a mente que ela está fazendo isso, e a mente entende. Mas está errado, não faz isso não. Pessoal, olha só. Vamos lá. Nós estamos falando das características da compulsão alimentar. Então, nós falamos de 3 e vamos continuar. Preferência por alimentos mais calóricos, como doces, frituras e massas. Comer até acabar o prato, a embalagem, etc. Comer escondido por vergonha. Aqueles que roubam o alimento da geladeira durante a madrugada. Ah, duvido. Ninguém tem um pacotinho de bombom escondido no armário? Para ninguém mexer, ninguém descobrir. Ah, não é para que ninguém pegue. Gente. Sabe quando você vai no supermercado, você faz as compras, mas tem aquele pacotinho que você guarda para você? Aquele que você não divide? Não, é porque você não faz as compras no supermercado. Então, pessoal, comer escondido por vergonha. O isolamento social ocorre pela aparência física. É comum casos de obesidade e obesidade mórbida. Após o episódio compulsivo, surgem sentimentos de culpa, frustração, além de autorrejeição, o que causa cada vez mais baixa autoestima. São frequentes e comuns os sentimentos de vergonha, autodepreciação, culpa, ansiedade e depressão. A consequência mais evidente da compulsão alimentar é o aumento de peso. A maioria apresenta excesso de gordura corporal e obesidade em graus variados, o que frequentemente resulta em complicações médicas como doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol e triglicérides elevados, diabetes tipo 2 e gota e por aí vai. É muitas coisas que pode aparecer. Tem uma pessoa na família, ela sabe quem é, não vou falar, porque a gente já brinca com ela por causa disso, que a gente já identificou a situação. Quando ela sai com a gente, ela não pega no buffet, geralmente, tudo aquilo que ela gosta de comer. Ela pega uma saladinha, ela pega uma coisinha ou outra. Mas quando ela sai sozinha, que ninguém está olhando, ela pega tudo que ela quer. Ela tem vergonha de pegar aquilo que ela gosta. Porque ela sabe que ela está precisando perder peso. E ela sabe que o outro vai olhar para ela com um olhar de crítico do tipo, você está comendo isso, isso faz mal. Então ela já, ali se ela estiver junto, ela não pega. Mas se ela estiver sozinha, ela pega. Porque o olhar do outro é mais importante do que o nosso olhar. Por exemplo... Não tem nada disso como? Explica melhor. Eu tenho diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicerídeo alto, ácido úrico elevado, tá? Não me preocupo com isso, tá? Porque eu conheço muita gente que viveu muito tempo com isso tudo, tá? Sou médico. Tá? E sem vergonha. Cirurgião plástico, tenho barriga. O paciente vira para mim e fala assim, doutor, por que o senhor não faz uma lipo? Eu falo assim, minha filha, eu sou um exemplo de médico, não de paciente. Tá? Faço exercício pra caramba, eu malho todo dia. Eu remo ou pedalo fim de semana. Entendeu? Eu
acho que eu vou viver muito tempo e não estou me preocupando com isso, não. E se tiver que encher o prato na frente de um, eu vou encher na frente de todo mundo. Eu faço uma refeição por dia, quando acordo até deitar. Vamos lá. Olha só, ele é médico, mas a gente é paciente, hein? Ela o que fazia? Entendi. Agora entendi. Tá bom, tá ótimo. Vamos bater lá. Existem duas razões básicas para alimentar-se: nutrição e prazer. Portanto, alimentar-se é uma decisão consciente. Comer é colocar qualquer coisa goela abaixo. Pode não ser uma decisão consciente. Na compulsão, nem a nutrição nem o prazer estão presentes. Geralmente, as escolhas não são benéficas ao organismo e não existe uma satisfação, pois caso existisse, aconteceria a saciedade. Reconhecer que existe um problema, reavaliar suas crenças sobre a finalidade da alimentação. Entenderam a diferença? Eu queria fazer uma reflexão. Acho que a gente pode fazer as escolhas que quiser em relação a essas questões, e sejam quais forem as compulsões. A gente está pegando essa como um exemplo. Quem sabe que tem outras, atende aos mesmos mecanismos. A gente só está pegando essa como exemplo. Então, já que a gente está falando do exemplo alimentar, a gente já sabe, e não precisa ser um especialista, um médico, das coisas que nos fazem bem e nos fazem mal. Muitas vezes até a gente sabe que determinados alimentos a gente come, e não é nem por uma questão de estética, mas a gente sabe que aquele alimento não nos faz bem. E ele terá uma consequência qualquer no nosso organismo, às vezes até no curto prazo. Ainda assim a gente come. Verdade. Então, não estou falando nem da questão estética. Eu estou falando da questão de nós realmente não olharmos para aquilo que é saúde. E na medida em que a gente vai sobrecarregando o nosso organismo, aí vamos falar de aulas lá do passado, lá que a gente já falou há um tempo atrás. Quando a gente está comprometendo o nosso veículo físico de maneira inconsequente, isto também corrompe o perispírito. Então, não, é ter consciência, não quer dizer que a gente vai deixar de fazer e vai deixar de... É que nós não estudamos os corpos. Nós começamos, só para concluir, nós começamos com o corpo mental, lembra disso? Fomos para o perispírito, duplo etérico, corpo somático e viemos caminhando. Então, qualquer coisa que traga um comprometimento, ele vai trazer, sim, corrupção para o nosso perispírito. Então, se eu sobrecarrego alguma coisa em algum órgão do meu corpo pela minha inconsequência, é claro que isso tem no futuro uma consequência no meu corpo energético. Tem um efeito no meu corpo energético. Eu não tenho como fugir disso. Como ele será harmonizado no futuro, aí tem uma porção de variáveis que podem interferir nisso. Mas nós estamos estudando os corpos. Então, tudo tem consequência, não só no corpo físico. Existem alguns alimentos que a gente sabe que efetivamente fazem mal, né? Açúcar, gordura, essas coisas. Mas comer carne faz mal para o perispírito? Porque, assim, eu vejo pessoas que já têm uma evolução e tudo, que não comem carne, que comer carne, falar de comer carne. Isso
Até onde isso é verdade? Isso é... Vamos lá, gente. O que compromete o nosso perispírito, na verdade, é a parte moral. Que é o que está por trás disso é que vai danificar. Então, por exemplo, se eu estou me alimentando de coisas que eu sei que vão me fazer mal, o que que realmente está me fazendo mal? Não é o que eu estou fazendo comigo? Se eu estou comendo carne, vamos pensar aqui no nosso nível evolutivo, no movimento que está acontecendo no momento, de vegetarianos, de conscientização, né? Do que está acontecendo com os animais, porque eles estão sofrendo mesmo por causa da quantidade e da forma que estão sendo produzidas essas carnes. Então, vamos lá. A gente, até hoje, a gente não vem de uma criação de que tem que comer carne, né? Não é uma coisa cultural. Então, a nossa moral ainda não deu aquele despertamento para que a gente dissesse, não, carne eu não vou comer. Mas não tem um fundo moral? Se eu faço mal a um ser para me alimentar do prazer, não tem um fundo moral? A partir de quando é que eu vou começar a ser afetada por esta parte moral? Não é quando eu tomar consciência? A responsabilidade cobra a gente. Cada vez que a gente se instrui, a gente começa a entender o que é a nossa responsabilidade. A gente não pode nunca julgar duas pessoas pelas suas ações se a gente não sabe das histórias das duas, porque cada uma tem um peso diferente. Um que teve um conhecimento maior vai ser mais responsável do que aquele que não teve. É uma questão de evolução. Um dia não comeremos carne. Estamos caminhando para isso. Os livros nos ensinam. Emmanuel fala, eu acho que no Consolador, né? Acho que agora eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Ele fala sobre isso, mas é uma evolução. Porque se eu pegar alguém que gosta muito de carne, de que come carne, eu disser assim, tira a carne, o que vai acontecer com a pessoa? Ela não vai passar mal? Ela não vai ter alguma situação com ela, da qual ela vai ter um processo que pode até levar ela a ficar doente? Por quê? Porque a mente não acompanhou. O coração ainda não acompanhou. Agora, se eu sei que tem animais que estão sofrendo muito, eu vou permitir... Eu sou vegetariana, mas eu não fico dizendo para ninguém da minha família, você tem que parar, você tem que parar, você tem que parar. Eu sou o exemplo. Mas eu não vou ficar colocando isso no outro. Eu vou levar o conhecimento. E cada um faz o que quer com o conhecimento. Pouco a pouco as pessoas vão se conscientizando. De repente tira a vermelha, né? Que é o que sofre mais. De repente vai e tira mais um. Ou não. Cada um, gente, sabe de si. A gente sabe muito bem o que é que está por trás de todas as nossas atitudes, de nossas ações. A hora que a gente para e pensa, a gente começa a reavaliar e tomar outro caminho. Cabe a cada um olhar com olhos de verdade, não enganando a si mesmo, porque a gente quer sentir o prazer. Porque este prazer, outrora, nos levou até a matar pessoas. Hoje a gente mata só animais. Mas vai chegar um momento que a gente não vai mais aceitar isso também. É a evolução do ser humano. Mas cabe a cada um fazer o seu processo e o seu caminho. Os animais também não foram feitos por Deus para alimentar o homem? No passado. E também porque hoje em dia, para você pensar de uma forma assim, só comer alimentos como vegetais, né, como verduras, etc., você tem que pensar na agricultura natural, né? Na agricultura orgânica, né? Então, isso é uma coisa difícil ainda hoje em dia. Você vê que é usado muito agrotóxico, então você não está se alimentando bem também se você excluir só os animais, né? Porque você não é uma alimentação saudável ainda para o corpo. Não. Antigamente você podia dizer isso, hoje você já não pode mais, porque a quantidade de oferta de alimentos hoje, não animais, são muito grandes e cada vez maiores.
E a gente vai chegar num momento, isso dito pelos espíritos, que o homem vai conseguir fabricar diversos alimentos com o mesmo sabor, mas não de origem animal. A gente está caminhando para isso. De uma vez só, a gente faz uma crise no planeta. É uma evolução que vai acontecendo aos poucos. Porque se todo mundo virar vegetariano de uma vez só, a gente não tem como alimentar a população. Exatamente. Então, esses alimentos estão chegando. Hoje, você não precisa se alimentar só de vegetais. Você tem uma grande quantidade de coisas hoje à sua disposição para que você possa se alimentar. Então, a gente não precisa fazer isso, agora parei, agora não sei o quê. Não é isso. É uma evolução natural, gente. É um comportamento humano que vai caminhar. E você tem como repor as proteínas de forma com que você se mantenha saudável. Agora, é no nosso tempo. Processo de evolução. Então. Processo de evolução, né? Tem outras perguntas. A amiga, ele está com a mão há um tempo. Na verdade, eu só queria complementar a sua questão. Eu também não como nenhum tipo de carne. Lá em casa, todo mundo come carne. Eu acho que o que eu falo para eles, não tem problema nenhum com isso, enfim. Mas o importante é a consciência. Porque a gente come a carne sem saber que a gente está comendo uma carne. A gente não pensa que ali tem um ser, de toda a energia que ele tem. E às vezes a gente come mais do que a gente precisa, ou larga no prato. Então, pode comer carne, mas tenha consciência do que você está comendo e dê o devido valor e não comer em excesso. Eu acho que só de diminuir que eu digo, não é diminuir a quantidade que você precisa, mas comer o que você precisa, sabe? Eu acho que essa consciência é fundamental. Agora, só para a gente não sair do tema da nossa aula, que é compulsão, né? Isso. E não a alimentação em si, né? Porque assim, eu posso comer coisas que eu gosto, que talvez não sejam julgadas até uma boa alimentação, mas a quantidade, qual é o equilíbrio que eu tenho nisso? Como é que eu faço para me alimentar? E o que é que está por trás disso? Porque aqui o nosso exercício é de identificar a compulsão. E quando ela fala ali, olha, não sei se é nisso. Quando ela fala que é para a gente observar, porque a compulsão faz com que a gente não coma nem por prazer. Está ali mesmo. É tacar para dentro porque tenho que acabar com alguma coisa que está faltando aqui. É o que ela está dizendo, né? Ali, nem na compulsão, nem a nutrição, nem o prazer estão presentes. Isso, exatamente. Geralmente, as escolhas não são benéficas ao organismo e não existe uma satisfação, pois caso existisse, aconteceria a saciedade. Não é isso? Reconhecer que existe um problema e reavaliar suas crenças sobre a finalidade da alimentação. Vamos andar mais um pouquinho. Se dar a oportunidade, o tempo para dialogar com o seu corpo e observar se o que você sente é fome ou pode ser solidão, tédio, frustração, incapacidade afetiva e etc. Todos os casos de compulsão, até os mais graves, são tratáveis. Tratamento terapêutico ou psicológico. Um nutricionista é indicado para a reeducação alimentar. Atividades físicas, de lazer, de relaxamento, de meditação e artísticas também serão importantes, não só para desviar a atenção, como também para provocar uma nova alquimia no corpo e no cérebro. Ao mesmo tempo, em último caso, existem novos medicamentos que são úteis na redução da compulsão e no controle dos transtornos associados, como a ansiedade e a depressão, que podem ser indicados por um médico. Então, é como a gente pode buscar, quando a gente identifica essa compulsão, qual a terapia? O que a gente pode buscar para sair desses estados mais graves? E olhar um estado grave é realmente se olhar. Porque eu posso me olhar e achar que eu não estou vivendo nenhum estado de compulsão até. Posso não enxergar isto no meu comportamento. Não é verdade? Então, qualquer situação, para eu poder buscar a terapia, eu preciso entender que preciso dela, em algum momento. Seja qual for o motivo, seja o que for que esteja me levando. Eu tenho que olhar para mim e entender o processo.
Se eu não entendo este processo, se eu não me vejo como uma pessoa que precisa tratar ou que tem um transtorno desse tipo que a gente chama de compulsão, eu não vou procurar nenhum tratamento daquele tipo. Eu vou continuar do jeito que eu estou e não vou fazer um movimento para sair disso. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima, que pesa 150 quilos. E ela chegou ao ponto que começou a prejudicar de tal forma a saúde dela, que ela um dia me ligou chorando muito e falou, eu quero ajuda. Eu falei, então beleza, então vamos procurar ajuda. E ela já passou por vários médicos, não tem um indicativo de cirurgia bariátrica, nada disso, porque ela não aceita fazer uma terapia. Então, fomos para um médico que é excelente, um nutrólogo, gastro, excelente. Ela conseguiu perder 33 quilos em 6 meses. Foi uma vitória. E aí eu viajei, fiquei um mês fora. Aí, 2 dias antes de eu voltar, ela me mandou um zap e falou assim, você não imagina quanto que eu engordei. A filha veio nesse período, foi um motivo de muita alegria, que a filha mora no Canadá. Ela falou para mim, eu engordei 12 quilos. Eu falei, como que você engordou 12 quilos em um pouco mais de 3 semanas? Eu engordei 12 quilos. Ela, quando fica muito ansiosa, ela liga para mim e fala assim, eu comi 3 geladeiras até agora. E ela tem um poder aquisitivo muito alto, então a vida dela, os programas dela são todos ligados a comidas e bons restaurantes. E aí você vira para ela e fala assim, eu falei, não vai adiantar nada o que você está fazendo, o esforço de você ter um personal a semana inteira, de você fazer musculação, você fazer natação, faz não sei o quê, se você não tratar o que te leva a comer. Por que você come? Comer é muito bom. Ela não assume que ela precisa controlar a compulsão. Eu acho que é o mais difícil nas pessoas, não é fazer a dieta, é assumirem que precisam de ajuda nesse sentido. Porque uma pessoa que consegue... Quando eu cheguei aqui... Seja por comer muito ou seja por comer nada. Exatamente. Né? São os dois porque extremos. Magreza excessiva por causa de falta de saúde, porque não quero comer, também é um problema. E quando eu cheguei aqui, ela falou, eu não engordei 12 quilos, eu engordei 15. Quer dizer... Não tem jeito, ela vai viver a vida inteira nesse processo, se ela não procurar essa ajuda de controlar quem come é a cabeça dela, não é a boca dela. A compulsão é que tem que ser identificada. Porque eu posso ser uma gordinha muito feliz, né? Posso ser uma magrinha muito feliz, mas o como eu estou fazendo, o que está por trás disso que é o problema. Porque é a mente, gente. É a mente que a gente tem que cuidar. Agora, já que a gente está numa casa espírita, será que essa compulsão também não pode ter alguma coisa ligada à vida anterior? Por exemplo, uma pessoa que passou muita fome, ou que teve uma necessidade, trabalhava num lugar onde se comia muito, era proibido de comer, entendeu? Será que isso não tem uma ligação também com vidas passadas? Tanto na vida passada quanto na infância. Com certeza. Porque às vezes você passa fome na infância ou enfrenta uma dieta por causa de pais que são muito rigorosos. Quando você cresce, tem a liberdade de escolher, você não escolhe. Então, assim, depende da mente, de como ela está administrando isso. O importante é ter equilíbrio e você entender o que está fazendo, para você não trazer o problema psíquico. Porque o problema psíquico é que traz a desarmonia. Então, vidas passadas, a gente traz tanto as compulsões quanto os vícios. A Joana fala que a gente reencarna com o mesmo comportamento. E desencarna, e desencarnado continua com o mesmo comportamento. Por isso que a gente vai obsediar os outros. Porque a gente já não tem mais o poder da matéria, a gente vai absorver a matéria através do outro. Porque o vício está ali, a compulsão está ali, eu preciso de alguma coisa, ainda me nutrir daquilo. Não resolvi aqui. Ele é obsediado porque ele quer, né? Vamos combinar. É a porta aberta.
Eu gostaria de perguntar justamente sobre isso, sobre o processo de obsessão numa compulsão, seja ela qual for. O da alimentação eu compreendo bem, eu sou nutricionista, eu trato pessoas com compulsão alimentar e, na verdade, não é a alimentação, é a parte toda emocional que está desregulada e a pessoa usa isso como uma válvula de escape, assim como outras pessoas usam para outras compulsões. Então, espiritualmente, qual seria uma ajuda? A prece, uma meditação, o processo obsessório, eu imagino que ocorra porque a pessoa está fora do eixo. Então, assim, existe algum tipo de ajuda nesse sentido? Existe tratamento espiritual. O passe, gente, do salão, ele ajuda muito, porque ele reequilibra, né? Mas quando a gente já está num estado mais grávida, a gente já não conseguir mesmo e a gente precisar de ajuda, né? Aí o tratamento espiritual é indicado, é uma boa indicação. Mas o esforço do espírito tem que contar, ele não pode vir passivamente. Ele tem que vir, receber, querer e fazer a parte dele. Porque a parte dele é tão ou mais importante do que o tratamento. Se não tiver isso, o tratamento vai ficar no tratamento, vai ficar no tratamento. E não vai funcionar, porque a pessoa tem que fazer um movimento interno, né? Nós temos as ferramentas para nos autocurar. Não, olha só, a gente não precisa nem identificar, porque, na verdade, são espíritos afins. Você tem qualquer problema, você tem qualquer desajuste de pensamento, de comportamento, você vai atrair espíritos afins. Eles vão estar juntinho de você. Então, tudo que você faz acaba sendo potencializado por esses irmãos. Olha só, pessoal, é bom sempre a gente esclarecer. Toda vez que a gente fala em processo obsessivo, a porta aberta é a nossa. Então, a gente, quando começa a falar do processo obsessivo, fica num primeiro momento parecendo que a gente tem o problema por conta do processo obsessivo. É o contrário. A gente é que abre esta porta. E aí, neste processo, eu permito vários graus de influenciação, ou seja, que vai desde a influenciação simples, que é um espírito oportunista, que passa por perto e encontra aquela possibilidade, aquela questão ali para ser saciada, até aquelas que podem ser mais aprofundadas dentro dos vários graus que a gente pode encontrar do processo obsessivo. Então, por que é que um espírito, um oportunista ou alguém que efetivamente está ligado a nós por um processo obsessivo, por que ele está ali? Porque eu, com a minha sintonia vibratória, mantenho aquele espírito junto de mim. Não é nessa hora. Fazer o... São 6 horas. Vamos embora. Nessa hora, em qualquer hora. Eu preciso andar. São 6 horas sem falar da festa junina ainda. Meu pai, socorro. O que não fazer? Não faça dietas restritivas e sem orientação de um profissional qualificado. Aí a gente tem uma amiga aqui que ela é profissional qualificada. Muitas vezes, a compulsão alimentar é desencadeada por dietas restritivas. Não se automedique com drogas para emagrecer, pois elas podem complicar o quadro, muitas vezes de forma irreversível ou letal. Se isolar socialmente, pois tal comportamento só retroalimenta os ataques de compulsão. Não faça as suas compras quando está mais fragilizado emocionalmente. Mudou a compulsão. Mudou. O que você comprar, você irá comer. O certo é ter uma despesa, mas está falando também ainda de comida, sem muitas tentações. Jamais deixe de buscar ajuda. Lembre que a ótica do seu cérebro não é real. Vou seguir, tá?
Então, nós temos os fatores de riscos, olha só, pessoal, que são os genéticos, ambientais, os metabólicos, os culturais e os psicoemocionais. Então, a gente pode ter origem nesses casos, nesses fatores, mas pode ser um conjunto deles também, eles podem estar associados, não é? Vamos dar uma ênfase aqui no psicoemocional, né? A compulsão alimentar é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, em consequência, o pensamento. Ela altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade, entende as coisas, manifesta emoções, sente a disposição e o prazer com a vida. Ela afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme, como se sente em relação a si próprio e como pensa sobre as coisas. Ela é, portanto, como a depressão, uma doença afetiva ou do humor. Quer fazer algum comentário? Ou vamos em frente? A gente já falou sobre isso. Ok. Tem, então, uma pergunta que ficou da semana passada, que não foram feitas as perguntas, a gente vai botar só uma que é importante. Como tenho me preservado dos fatores predisponentes aos transtornos mentais? E as de hoje? Quais são os meus gatilhos ligados ao afeto e ao humor? Identifico uma compulsão e que buraco estou buscando tampar com ela? Que necessidade estou tentando satisfazer através da comida? Agora vamos falar de comida boa. Comida boa que não é compulsiva só vai ter na festa junina do Seja. E a gente pode ajudar muito, não só comendo, mas fazendo a comida também. Então, a Tereza está lá atrás. Vocês vão trazer bastante comida para ela. Pode trazer salsicha vegetariana também, para o cachorro-quente não ser só de bichinhos. Né? Salsichão gente, também. Olha só, agora é sério. A festa junina do Seja é para ajudar na obra social, porque sempre precisa muito de ajuda. Então, a gente precisa se unir para fazer ela acontecer. E a gente tem muito pouco tempo, porque ela já vai acontecer. Então, a gente pede a ajuda de todos vocês. Cada turma está ficando responsável, às vezes por uma barraca, às vezes por um brinquedo de criança, às vezes por um tipo de alimentação, às vezes por trabalhar em algum lugar. Então, eu peço a vocês, do fundo do meu coração, prenda. Para que a gente possa se unir, a turma da autocura, que hoje estudou compulsão, para a gente levar o alimento de uma outra forma, através do amor, para ajudar o próximo. Vocês vão falar com a Tereza tem todas as informações. Não posso ajudar muito, posso ajudar um pouquinho, ela aceita também. Só posso vir trabalhar, ela aceita também. Eu não posso vir na festa, mas eu vou ajudar com uma barraca, ela aceita também, né, Tereza? Está aceitando qualquer coisa. Para a gente fazer a festa acontecer daqui a uma semana. E venham para a gente se divertir muito na festa, tá bom? Então a gente pede ajuda, que a nossa turma aí, que é grande, é uma turma grande, pode ajudar bastante para que a gente possa fazer essa festa acontecer. Senão vai ficar fraquinha. Fraquinha não fica nunca, né? Não, fraca não. Mas que vocês bom se a podem gente puder fortalecer. ajudar. Não especificamente. Não, mas falando com a Tereza, ela vai botar lá, autocura. Qual foram as doações que a gente conseguiu fazer? Se vocês forem falar com ela, olha, estou pensando em ajudar com isso, ela já vai identificar no que vocês estão ajudando, aí ela já vai saber o que a turma do autocura está responsável por, porque aí ela ajuda vocês a organizar isso. Ok? Tá Combinado? bom? Então, vamos para a meditação, tá, pessoal? Pode ler você. A serenidade divina invade-me após o cumprimento dos deveres. Compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Lúcido, avanço, passo a passo, na conquista da consciência e harmonizo-me
integrando-me no conjunto da obra de Deus. Sereno e confiante, nada de mal me atinge, pois hoje sei qual caminho percorrer, o como agir, o como reagir, porque tenho as informações à minha disposição, tenho as oportunidades diante das minhas mãos e sei como fazer para pegar cada uma delas e fazer a minha vida brilhar, acontecer, para que eu possa sair desta vida feliz, orgulhoso de mim mesmo, porque consegui completar o meu destino, do qual me foi traçado antes de eu renascer. Minha existência não tem fim. Sou um espírito imortal e cada vez mais consciente me sinto cada vez mais forte, sabendo que posso controlar aquilo que pertence a mim, aquilo que sou e não o que tenho por fora de mim. Assim, Senhor, te peço que todo o aprendizado de hoje possa estar registrado, mas que eu possa me lembrar a cada uma de minhas ações que tenho a possibilidade de utilizar aquilo que aprendi em meu proveito, ao meu bem, para que eu faça para mim aquilo que eu gostaria de fazer pelos outros e não ao contrário, porque o amor direcionado para mim em primeiro lugar me faz com que eu tenha a capacidade de amar infinitamente a todos os que chegarem próximos de mim. Obrigado, Senhor, e obrigado a todos os irmãos que aqui estiveram presentes nos auxiliando. Que possamos ir uma semana de paz e sempre contigo, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Pessoal. Até. Lembretes. Silêncio. Alguém não assinou? Todo mundo assinou? Só quero lembrar, silêncio. Não podemos beber aguinha só no final e não podemos guardar o lugar. Um beijo, moçada. Acabou. Quer dizer, tinha acabado.